Queria que você abrisse sua Bíblia aí, Mateus 14, 23. 14, 23. Nós vamos aprender um pouquinho com Jesus, vencendo o que parecia ser invencível. Cutuca seu irmão aí já, começa a abençoar ele. Você vai vencer o que parece ser invencível na sua vida, essa noite. Posso ler? Mateus 14, 23, diz assim: Tendo Jesus despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, separado. Jesus, ele tinha muita necessidade de ficar sozinho na presença de Deus, porque ele veio com uma missão aqui na terra. E a missão que ele tinha era só ele que podia cumprir, não tinha mais ninguém, mas era algo muito difícil. Ele ia ter que passar por situações terríveis. Então ele tinha que ter uma comunhão muito grande com o Pai, e ele tinha essa necessidade. Ele viveu 3 anos cumprindo o ministério dele, treinando os discípulos, ensinando os discípulos, uma multidão, onde ele ia, tinha multidão atrás dele, querendo absorver tudo aquilo que ele tinha para dar. Então ele tinha essa necessidade de se afastar. Esse versículo fala que ele foi sozinho para um monte, mas se você pegar em Mateus 14, 13, diz que ele tinha recebido uma notícia que João Batista tinha sido decapitado, e eles enviaram o corpo de João Batista para ser sepultado. Quando ele recebeu aquela notícia, ele ficou muito triste. Jesus também ficava triste, porque ele era Deus, mas ele era homem, ele tinha uma natureza humana nele. Então ele se sentiu muito triste. A Bíblia diz que ele pegou um barco e saiu sozinho, foi para um lugar onde ele podia ficar afastado de todo mundo. Então o importante para Jesus não era subir no monte, ou estar no meio do mar, ou estar numa aldeia. Não era o importante lugar. O importante para ele era estar sozinho buscando a presença de Deus. Aí eu pergunto para você, se Jesus, que era Deus, para cumprir a missão dele, ele precisava buscar constantemente forças para continuar e completar a sua missão, imagina eu e você, que vivemos aqui nesse mundo e temos uma missão para cumprir. Quantos aqui sabem que tem uma missão para cumprir? Todos nós. Mas nós só vamos entender essa necessidade que Jesus tinha de buscar em oração a presença de Deus, ouvir o que Deus tinha para direcionar a vida dele, quando nós entendemos que a vida é uma batalha, é uma guerra. Você só vai entender o valor da oração quando você entender que você está vivendo uma guerra. A vida é uma guerra. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós precisamos frequentemente achar esse tempo de isolamento. É eu e Deus, para ouvir o que Deus tem para falar, para que eu seja uma pessoa vitoriosa. Quantos aqui têm tirado um tempo a sós com Deus? Levanta sua mão, diariamente. Que beleza. Se alguns aqui a resposta for não, eu não tenho tido. Qual é a sua justificativa para não tirar um tempo diariamente com Deus? Qual é a sua justificativa? Qual é a razão que você tem para dar para Deus? Não é para mim, claro. Eu não tenho tempo de buscar a Deus. Por quê? A oração é a mais elevada atividade da alma humana. Essa é a primeira função dela. A segunda, a oração é ao mesmo tempo um teste definitivo para conhecer a minha vida e a sua vida diante de Deus. Quanto mais eu busco a Deus, mais a minha vida espiritual vai bem. Quanto menos eu busco a Deus, menos relacionamento com Deus eu tenho, mais uma vida complicada eu vou levar. Então a oração é um teste definitivo para te revelar o seu nível de vida espiritual. E Deus te conhece, Deus sabe como é que está a sua vida. Aí a gente fala assim, mas tem tanta gente com problema dentro da igreja, mas tanta gente.
A gente acompanha casamentos com problemas grandes demais, acompanha jovens, gente com problema financeiro, enfermidade, são tantos os problemas que tem dentro da igreja. E aí você vem, dá um conselho e diz para eles assim: vai buscar a presença de Deus, vai buscar na palavra, busca orientação de Deus, tire um tempo a sós com Deus. E aí a pessoa vai, depois de ouvir o conselho. Passa um tempo, essa pessoa volta para nós. Eu tenho a impressão que com o pastor Salmo acontece isso, né? Os aconselhamentos. Aí volta para você, a pessoa que estava com problema, aí você pergunta para ela: você tirou um tempo de oração com Deus diariamente? Não. A pessoa volta com um problema mais grave ainda do que estava no primeiro estágio. Por quê? Porque conselhos é a mesma coisa do médico. Você está com uma doença, você vai lá, ele passa uma receita para você. Se você não tomar o remédio, você vai continuar doente ou vai até piorar da sua enfermidade, sim ou não? Uma coisa que podia ser resolvido tão simples, um remedinho que você tivesse ali aplicado, você resolvia o problema. Assim é a nossa vida espiritual. Se eu não tomar esse conselho nessa noite para a minha vida e para a sua vida vai continuar a mesma coisa. Você vai continuar vindo para a igreja e nada vai acontecer. Quantos querem mudança na sua vida? Aí Jesus ensinou outra coisa para nós. Disse para os discípulos assim, Mateus 6,6. Mas quando você orar, ele está dizendo isso aqui porque ele ia para monte, ele ia para um lugar, num refúgio, mas ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Mas você, quando orar, entra no seu quarto e fecha a porta. E o seu pai que está em oculto, e ele vê o que está em oculto, ele te recompensará. Olha para mim aqui. Quando você entra para dentro da porta do seu quarto e fecha a porta, Deus vai estar ali com você. Você não está vendo, mas Ele está ali. A Bíblia está falando que Ele vê o que está encoberto, aquilo que eu não vejo, aquilo que você não vê, Deus vê, e Deus quer te revelar. Onde é que Deus vai te revelar? No oculto, no secreto. É você e Deus. Ou você acha que você vem para a igreja e chega aqui, Deus vai começar a revelar as coisas que você precisa mudar, aquela armadilha que Satanás está armando ali na frente para você? Aqui não é o lugar de Deus falar intimamente com você, é dentro do seu quarto, é lá que você vai ter a recompensa. Que recompensa é essa? Você vai entrar para dentro do seu quarto. Eu tenho dia que quando eu entro para dentro do quarto, e às vezes os problemas, né, são grandes, a gente entra igual um gatinho, miando. Quando eu saio de lá, eu saio fortalecida na minha fé, eu saio uma leoa, prontinha para lutar, para guerrear e para vencer as batalhas. Então, dentro do quarto, uma das recompensas é força, é alegria, é vigor, é direção de Deus, e a resposta que você precisa, você vai ter de Deus lá dentro do seu quarto com a porta fechada. Por que tem muita gente que está na igreja e está desorientado? Por que Deus está permitindo eu passar por tudo isso? Entra para dentro do seu quarto, fecha a porta. Deus tem o maior prazer em responder os seus filhos, porque Deus quer ver todos nós com uma vida alegre, feliz e satisfeitos. Esse é o prazer de um pai. Amém, queridos? Mas é justamente nesse momento de comunhão com Deus que eu vou buscar essa intimidade com Deus, que Deus vai me revelar ali coisas ocultas aqui dentro de mim, que precisam ser curadas, precisam ser tratadas, que precisa de mudança. Quando eu me converti, eu vim para a igreja, mas eu tinha tanto problema, pensa numa pessoa assim que, a minha ideia fixa era o suicídio, eu queria morrer. O casamento acabou, dinheiro acabou, não tinha dinheiro para mais nada, a minha filha doente, eu tinha ficado cega, tudo acabou.
E quando eu vim para Jesus, entreguei a minha vida, eu entreguei para valer. Eu rompi com uma vida que eu tinha no passado, uma vida de alta sociedade, para viver uma vida para Jesus. Eu dei a minha vida para Ele. Falei, Jesus, eu não consigo levar adiante a minha vida. Se eu ficar sem o Senhor, eu entendi isso. Eu vou acabar morrendo. Eu vou morrer. Eu não quero viver mais desse jeito. Como que Deus mudou a minha sorte? Porque eu entrava para dentro do banheiro. Por 4 anos meu marido não era convertido. Isso tem 30 anos atrás. Meu marido não era convertido. Ele não gostava de crente, não gostava de me ver lendo Bíblia, orando. Ele falava assim para mim, esse povinho está fazendo lavagem cerebral na sua cabeça, você está ficando doida. E hoje eu entendo que a gente precisa de lavagem cerebral mesmo. Porque a mente da gente está tão cheia de coisas erradas que nós aprendemos lá do passado. Eu aprendi com a vovó, com o titi, com o papai, com a mamãe, com o fulano, com o ciclano. Nós aprendemos tanta coisa errada que não bate com a palavra de Deus, que eu tenho que passar por uma lavagem cerebral. Aprender tudo de novo com a palavra de Deus. E quanto mais eu buscava a Deus em oração e meditação na palavra, eu tinha uma fome, uma sede de Deus. Queridos, Deus restaurou tudo na minha vida. E eu vou dizer para vocês, eu fui uma jovem, eu me casei extremamente doente de alma. Eu falo que hoje nós temos uma igreja que dá curso aqui de cura de alma, restauração de alma. Essa igreja é privilegiada. Meu tempo não tinha isso não, pastor Salmo. 30 anos atrás, quem converteu na minha época, a igreja só se preocupava com a vida espiritual. Esse negócio de alma, curar a alma, não, isso aí é coisa para psicólogo. Eu fui totalmente curada no corpo, alma e espírito, por causa de oração e meditação da palavra, porque eu me trancava no banheiro. Queridos, eu deitava no chão, fechada ali, sem para meu marido não descobrir que eu estava orando, e eu deitava e eu ia orar e ia meditar na palavra de Deus. Eu comia a Bíblia, comia, fome e sede de Deus. Deus restaurou completamente a minha vida. Amém? Abra comigo, Lucas 11. Eu quero te mostrar aqui como é que Jesus nos ensina como ser uma pessoa vitoriosa. A primeira coisa que ele diz, Lucas 11, 9 e 10. Ele diz assim, eu vos digo a vós, o pai está dizendo para você quer conselho do seu pai nessa noite? Não é conselho meu não, é Deus que está falando. E eu vos digo a vós, é para você que eu estou dizendo. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha e quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus aqui, ele começa a falar, nos ensinar de 3 níveis de oração, ou 3 níveis de um relacionamento que eu vou ter com meu Pai. Aí cada um de nós vai escolher onde quer ficar. O primeiro nível é o nível do pedir. Qualquer um que pedir, vai receber. E para receber alguma coisa de Deus, você tem que pedir, certo? É um nível, é o começo do nosso relacionamento com Deus. Eu só sei chegar perto de Deus, eu vou para a igreja hoje porque eu preciso orar pelo meu marido, eu vou para a igreja hoje porque eu preciso pedir oração com meu filho, eu preciso pedir isso, eu preciso pedir aquilo. Então, é um pedinte. Nós ficamos nesse nível como criancinhas diante de Deus. E Deus, como Pai, tem o maior prazer de responder. Mas esse é o nível mais baixo da oração e de um relacionamento com Deus. O segundo nível, que eu chamo de nível de adolescência. Primeiro é o de criancinha. O segundo é o nível da adolescência, que é o nível do buscar. O que é que Jesus vai ensinar para nós aqui? Buscar e achar, é isso que ele diz. Exige mais tempo de oração, uma busca mais intensa. Isso aqui é para você começar a aplicar na sua vida. Exige uma busca mais intensa, e essa persistência em buscar mais a Deus, ela vai quebrar minha insensibilidade. Queridos, porque você tem um povo
que está vivendo de uma forma insensível, é essa geração. É essa geração que nós estamos vivendo. Uma insensibilidade da presença de Deus, uma insensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então Jesus ensina, você precisa gastar tempo para buscar a presença de Deus. E esse buscar e essa insistência vai quebrar essa insensibilidade. Por quê? Porque Jesus, a palavra diz assim, buscar-me-eis e vocês vão me achar quando vocês me buscardes de todo o coração. Quando a Bíblia está falando de todo o coração, buscar a Deus de todo o coração, a Bíblia está se referindo à minha mente. Quantos de vocês têm dificuldade para entrar para dentro do quarto, tirar um momento de oração e trazer a mente cativa àquilo que você está fazendo? A mente começa a vaguear, os problemas que você tem que resolver lá fora, é a conta para pagar, é o problema do casamento, você começa a orar e a sua mente vai embora, vai embora. Você está ali na presença de Deus, mas a sua mente, ou seja, o seu coração, está longe de Deus. E quando Jesus está falando sobre o buscar, Ele está falando de um nível onde nós vamos encontrar a Deus. Você está fechado no seu quarto, você está buscando a Deus, você está persistindo ali, você vai ter encontro com Deus, você vai começar a ter experiência com Deus. Foi aqui nesse nível que eu comecei a ter as minhas experiências com Deus. É onde nós começamos a ser marcados pela presença de Deus. Começa a ter algumas mudanças em nós. Esse é o nível da unção de Deus. Tem gente que está vivendo nesse segundo nível, nível da unção. O que esse nível faz em nós? Começa a nos preparar para o terceiro nível, que é o mais profundo de todos e é onde eu quero chegar nessa noite. Mas eu pergunto para você, quantos dentro da igreja nunca tiveram um encontro com Deus? Quantos estão dentro da igreja há vários anos, nunca tiveram uma experiência para contar de Deus? Tem muita gente, queridos. Porque tem gente que ainda está no nível de pedir, ou está no nível de buscar, mas não está buscando de todo o coração. O nível de pedir é aquele, dá. Só chega diante de Deus assim, dá. Vem para a igreja, pastor, ora por mim. Chega diante de Deus, viu criancinha, como é que é? Dá. Criancinha só quer dá. O adolescente, ele quer mais. Ele já começa a querer ter experiência com Deus. Ele quer ver diferença na sua vida, sim ou não? É aí que entra esse desejo de todo o coração. Precisa se envolver nesse nível, buscar de todo o coração, buscar saber a vontade de Deus para a sua vida, buscar o caminho que você deve andar, buscar a direção de Deus para a sua vida. É nesse nível aqui. É o nível que você começa a ser separado por Deus, para Ele. É o nível da separação. Tem muita gente que está no nível da unção e está feliz por causa disso. E é muito bom. Estar na unção de Deus é maravilhoso. O que a unção faz? A unção nos treina para servir mais a Deus. A unção nos treina para a gente orar melhor, para a gente profetizar melhor. É um nível onde a gente começa a botar os dons em ação, dons espirituais, profetizando, falando em línguas. Tudo isso é maravilhoso. Nós estamos debaixo de uma unção. Nós recebemos bênçãos, nós recebemos provisões. Isso é maravilhoso. Mas tem um nível que a unção vai nos levar. É o terceiro nível. Olha o que Jesus disse. Batei e abri-se-vos-á. De que você acha que Jesus está se referindo aqui em bater? Jesus está se referindo ao céu. Você sabia que céu tem porta? Bater na porta do céu e a porta vai se abrir sobre você. A unção, ele te prepara para você trabalhar para Deus, para você fazer a vontade de Deus. A unção te prepara para te dar mais poder. Você vai fazer tudo melhor na sua vida, mas não é aonde Deus quer te levar. A um lugar mais profundo.
E esse lugar envolve perseverar, interceder, suplicar, uma oração constante, uma oração que se torna um estilo de vida. Você entra para dentro do quarto, você está orando. Você sai de dentro do quarto, você está orando. Você está andando, dirigindo seu carro, você está orando. Você está lavando roupa, você está orando. Você está trabalhando, você está orando. Você está com a sua mente ligada no trono de Deus o tempo todo. Era assim que Jesus fazia. Ele disse sobre orar sempre, sem nunca esmorecer. Não parar de orar em momento algum. Lembra o que eu disse para vocês? Você só vai entender a importância da oração quando você entender que você está vivendo num mundo onde há uma guerra. Você está travando guerra. Por isso que tem gente sendo abençoada e tem gente que está levando uma vida de derrota faz tempo. E a vida parece que parou, não rompe. Mas você vai entender o porquê hoje. Esse nível aqui, o terceiro nível desse relacionamento com Deus, vai envolver uma disciplina. Quando você começa a orar, você vai para a presença de Deus, nada te tira dali. Queridos, eu tenho vivido isso. E eu não podia pregar sobre outra coisa que não seja o que eu estou vivendo. Eu estou fluindo aquilo que está aqui dentro do meu coração, está no meu espírito. É quando você entra para a presença de Deus e você não cede ao desânimo, você não cede à pressão e cobrança, ao tempo, à carne, às necessidades que estão lá fora. Você tem uma disciplina, você entende que você precisa assumir uma responsabilidade diante de Deus. E qual é essa responsabilidade? Trazer o céu para a terra. Meus irmãos, o dia que a gente entender isso aqui, o dever de estar orando até o céu abrir, você vai ficar batendo, passa meia hora, você está ali, passa uma hora, você está ali, aí você pergunta para mim assim, pastor, mas você não tem nada que fazer, eu tenho que trabalhar o dia inteiro. O dia tem 24 horas, você se vira, arruma tempo. Não justifique diante de Deus falando para Ele que você não tem tempo, porque você tem. Falta planejamento na nossa vida. Eu tenho milhares de coisas para fazer. Quando eu entro para dentro do quarto, a minha carne fica assim, sai logo que você tem isso para fazer. Sai logo que você tem isso para resolver. E eu fico ali, eu fico lutando com a minha carne, porque eu quero ficar ali na presença de Deus. Eu quero ficar ali até ver a face de Deus. Esse é o nível onde Deus quer levar a sua igreja, até eu cumprir a minha missão. Quando Jesus disse, seja feita a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Venha o teu reino, venha o teu reino. Quando você entra para dentro do quarto e fecha a porta, você fica lá batendo no céu, Senhor, venha o teu reino para a minha vida, seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa, na empresa do meu marido, dos meus filhos, seja feita a tua vontade na vida deles, seja feita a tua vontade na vida dos netos, Senhor, seja feita a tua vontade na igreja. Eu estou trazendo o céu para a terra. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Perseverar na presença de Deus. O que vai acontecer, queridos? Eu preciso me envolver nesses níveis. Bater até o céu abrir, até a glória de Deus descer. Diga para quem está do seu lado aí, você a partir de hoje, você vai precisar entender que você tem que bater até a porta do céu abrir sobre a sua vida e a sua casa. E aí, queridos, se nós vamos subir para o próximo nível de relacionamento com Deus, nós vamos ter que fazer uma coisa. Nós vamos ter que transferir a nossa ênfase. Antes, eu olhava somente para a mão de Deus. O que Deus pode me dar? O que Deus pode fazer para mim? Agora, eu não estou procurando mais a mão de Deus, eu estou procurando a face de Deus. A face de Deus. Você está entendendo o que eu estou te falando nessa noite? A igreja precisa chegar nesse ponto. É preciso. O nível mais alto da adoração é quando nós colocamos as mãos de Deus de lado e nós dizemos, Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero te ver face a face.
Tem gente que tem medo de ver a face de Deus, a glória de Deus. Ah, pastora, mas Moisés, quando ele pediu para ver a glória de Deus, Deus mandou ele esconder. Porque a glória de Deus ninguém pode ver. Eu já ouvi isso, um dia desse eu ouvi. A glória de Deus é forte demais. Você lembra que quando Moisés pediu isso para Deus, Senhor, deixa eu ver a tua glória. Deus falou para ele, esconde aí na fenda da rocha. Eu vou passar e você vai ver toda a minha bondade, toda a minha benevolência, você vai ver. Deus estava dizendo para Moisés, todo aquele que está na fenda da rocha, que está em Jesus, aquele que está em Jesus, hoje, ele vai ver a bondade de Deus, ele vai ver Deus não só pelas costas, mas ele vai ver Deus frente a frente. Isso é para mim, isso é para você, sabe por quê? Porque Jesus rasgou o verbo, e o verbo rasgou de alto a baixo, ele abriu a sala do trono, e hoje quando eu e você oramos, sabe o que você lembra de Daniel? Quando Daniel orou 21 dias para a resposta dele chegar aqui para nós, porque estava sendo interceptado nas regiões celestiais. Tem gente que ainda está nesse tempo. Eu tenho que fazer campanha, 21 dias para a resposta chegar. Queridos, Jesus abriu um caminho daqui da terra ao céu. O caminho hoje é livre. Daqui para a sala do trono é livre. Quando eu começo a orar, quando eu começo a clamar a Deus, e eu falo em nome de Jesus, sabe o que os principados, potestades fazem? Eles se afastam, eles saem do caminho, porque eles falam, Jesus já abriu esse caminho, inaugurou, ninguém pode deter. A resposta à oração, ela é rápida, ela sobe, ela desce, e quando você começa a orar, anjo começa a descer e subir. Quantas vezes eu estou lá no meu quarto, e eu vejo a glória de Deus descer, a glória de Deus desce, e Deus vem dar resposta para mim, e quando eu vejo Deus está fazendo lá na vida do meu marido, dos meus filhos, na empresa, e onde eu estou orando, quando a gente entende, que esse nível aqui, é a melhor maneira da gente viver, buscar a face de Deus. Tem gente que não entendeu o que é buscar a face. Sabe o que a face significa? Favor de Deus. Favor, graça, aceitação. A igreja precisa entrar nesse nível aqui. O que é o contrário da graça? O que é o contrário da graça? Do favor de Deus. Desfavor. Sabe uma pessoa que vive debaixo do desfavor de Deus? É aquela que a vida fica travada. Não rompe. As coisas não acontecem. Tem confusão com todo mundo, as coisas não fluem. Por quê? Porque o favor de Deus nada mais é quando Deus manifesta sobre a minha vida e a sua vida, o favor dele para favorecer você diante das pessoas e diante de situações impossíveis. Vou repetir, favor de Deus é quando Deus se manifesta sobre a sua vida para te favorecer diante das pessoas e diante das situações impossíveis. Isso é favor de Deus. E Deus ainda traz a provisão. Deus não só coloca pessoas do seu lado para te abençoar, para te ajudar, mas Ele manda provisão. Isso é favor de Deus. Quantos aqui estão vivendo debaixo do desfavor de Deus? Não precisa levantar a mão, não. E você pergunta para mim assim, mas pode? Isso é possível na igreja? Alguém viver debaixo do desfavor de Deus? Existe. Você quer um exemplo? Absalão, ele entristeceu demais o coração de Davi. Ele matou o seu irmão em vingança. Davi mandou buscar Absalão e botou ele numa casa em Jerusalém. O palácio de Davi era em Jerusalém, mas Absalão não podia entrar na sala do trono e não podia ver a face do rei. Durante 2 anos, ele viveu na cidade, ele viveu no reino, mas ele não viu o rei. Tem gente na igreja que está no reino, está na igreja, mas não tem visto a face de Deus. Isso se chama viver em desfavor. Aí você fala assim, mas parece que tem umas pessoas que as coisas acontecem fácil para elas. Isso é favor de Deus. Quantos querem o favor de Deus hoje?
Quantos querem o favor de Deus para a sua vida? Isso é buscar a face, meu querido. Deus é espírito, Ele é invisível. Você vai ver o caráter dele se manifestando no nosso meio. Glória a Deus. Por quanto tempo a igreja tem deixado de viver o verdadeiro favor de Deus? Nós precisamos entender aqui e parar de reivindicar: Deus, eu tenho direito, é meu direito, é minha herança. A gente fica lá igual o filho pródigo, né? Pedindo para o pai dele, e o pai deu. E Deus às vezes até dá o que a gente está reivindicando, mas Deus sabe o que vai acontecer com aquilo que Ele está te dando. Vai fazer igual o filho pródigo, vai perder tudo, porque você não está preparado para receber, porque você está pedindo errado. Deus quer que primeiro a gente amadureça a ponto de dizer: Deus, não é a sua mão que eu quero a tua face, eu quero a tua presença, eu quero esvaziar de mim mesmo e dizer: Senhor, eu só quero estar onde o Senhor está, eu só quero fazer o que o Senhor quiser que eu faça, eu só quero ir onde o Senhor quiser que eu vá. Deus, eu só quero ver você. Você pode falar isso nessa noite? Deus, eu só quero ver você, eu só quero te ver, eu só quero te ver, mais nada. E o que vai acontecer então, queridos, depois disso? Quando eu começo a buscar a Deus, eu estou mudando de posição na minha vida espiritual. Você não tem noção da autoridade que vem sobre você. Por quê? Quando você começa a adorar a Deus, guerras espirituais contra as forças demoníacas não se comparam com um poder que vai vir do alto sobre a sua vida. Você quer um exemplo disso aqui? A Bíblia diz que Gideão, quando ele viu que ele estava totalmente cercado pelos midianitas, a Bíblia fala que Deus mandou um anjo falar com ele. Quando você lê na Bíblia, o anjo desceu e falou, o céu desceu na terra. É um contato entre o céu e a terra. E Deus mandou o recado para Gideão: Gideão, você vai descer e vai lutar, e você vai matar os midianitas. Ele falou: Senhor, mas quem sou eu? Deus só disse assim para ele: Gideão, eu vou com você. Deus estava dizendo para Gideão: não preocupa não, a minha presença vai com você. A Bíblia fala que quando Gideão desceu, estou resumindo só para você entender, quando Gideão desceu, ele viu o arraial dos midianitas. Deus colocou uma confusão no arraial dos midianitas, que eles começaram a fugir. O Gideão foi atrás e exterminou todo mundo, ele e poucos que estavam com ele. Você sabe o que Deus está dizendo para você? As suas batalhas não são suas quando você entra nesse nível. Deus está dizendo para você: eu vou com você, eu vou lutar por você. Lembra de Josafá? Glória a Deus. Lembra de Josafá, a história de Josafá? Você tem que conhecer a palavra, para a gente passear nela. Josafá cercado pela multidão de inimigos, mandando recado para ele: eu estou vindo, eu estou tomando todas as nações, eu estou matando tudo, eu estou saqueando tudo, eu estou chegando, Josafá, vou matar, vou roubar, vou acabar com você e o seu povo. Josafá foi para a presença de Deus. O que Deus falou para ele? Nessa batalha, você não terá que pelejar. Deus nessa noite está dizendo para você: entre nesse novo nível, e nessa batalha que você está travando, você não vai ter que pelejar, porque o Senhor pelejará por você. É isso aí. Quando Josafá desceu, a Bíblia diz que todos os inimigos já estavam mortos. Deus deu a vitória para Josafá. Sabe o que a glória de Deus faz? Lembra de Obed-edom? Obed-edom, a arca da aliança, ficou 2 meses na casa de Obed-edom. A Bíblia diz que os filhos dele não adoeceram, não tinha doença na casa de Obed-edom. Tudo que ele fez prosperou. Não tinha assalto, não tinha roubo, não tinha nada. Os inimigos não chegavam nem perto da casa de Obed-edom. A presença de Deus estava ali. O
Quem é que é o responsável por trazer a presença de Deus para a minha casa, para a minha família, para nossas empresas, para a vida espiritual, para a igreja? Quem é responsável por isso? Eu e você. Davi ficou sabendo da bênção de Deus na casa de Obed-edom. Em 2 meses, mandou buscar a arca. Arrumou uma carrocinha, mandou buscar a arca. O método humano, né? Carroça. Até hoje a gente está caindo no mesmo erro. Método humano para trazer a glória de Deus. Tem hora que a gente pensa assim, vai em umas igrejas e você fala, mas essa igreja acha que dinheiro traz a glória de Deus. Maravilhosa, coisa linda, estrondosa, e jogo de luz, e parece que aquele negócio, quanto mais luz, menos luz põe, ali a glória de Deus virá. Irmãos, isso é carroça. Nós temos que deixar a carroça para trás. Davi ficou envergonhado, porque um homem teve que morrer. Uzá morreu para mostrar para Davi que não é de qualquer jeito que traz a glória de Deus para a igreja. Davi foi lá e fez o negócio direitinho. Vou ensinar tudo para vocês agora. A Bíblia diz que sacrificava. Botou sacerdote para gente preparada para carregar a arca. Tem gente que carrega a arca. A glória de Deus não é para qualquer um, não, queridos. Tem gente para carregar. Tem gente para sustentar. E Davi entrou em Jerusalém, usando um paninho enrolado aqui. A Bíblia diz que ele se desvalorizou na presença de todo Israel. E a glória de Deus entrou em Israel, e durante 36 anos, Israel teve paz, por causa de um homem que pagou o preço da desvalorização. É como se hoje eu falasse assim, Deus, a minha vida não vale nada, Deus, eu não tenho valor nenhum, eu quero desaparecer, Senhor, eu não quero que ninguém olhe para mim não, eu quero que todo mundo veja, é o Senhor, é a palavra, Senhor, eu não preciso de aplauso, eu não preciso de elogio, eu não preciso que ninguém bata palma para mim não, eu quero que o povo veja a glória do Senhor. É assim que nós vamos trazer a glória de Deus, é humilhação, é arrependimento, é busca da presença, e a história da igreja vai mudar, a sua casa vai mudar, a sua família vai mudar, os seus problemas impossíveis, Deus vai resolver para você, tudo tem solução, mas larga a carroça de lado, querido, larga a carroça de lado, não tem outra maneira de trazer a presença de Deus, se não for buscar, bater, é eu e Deus, até que a glória de Deus, que está esperando lá no céu como uma torrente, o céu se abra, e essa glória seja despejada sobre a minha vida, a sua vida, a igreja, a minha casa, e vai inundar a nossa casa, e não haverá mais tanto problema, tanta confusão, irmãos, tanto medo, tanta ansiedade. Deus quer mudar essa história. Deus quer mudar essa história. Larga as carroças de lado, atrai a presença de Deus. Você sabe quem é que atrai a presença de Deus? Gente morta. Morta para o pecado, morta para o mundo, morta para si mesmo. Gente que não está querendo aparecer, gente que não é estrela, gente que não cobra, gente que está, Senhor, eu quero morrer, eu quero desaparecer para que o Senhor apareça. Foi isso que João falou, que eu desapareça, que Ele apareça. Chega, eu tenho 2 jornalistas hoje, eu gosto muito de política. Tem 2 jornalistas hoje que eu escuto, só 2. Um é o Caio Coppola, e o outro é o Alexandre Garcia. E outro dia o Alexandre Garcia disse assim, o maior problema do Brasil é o excesso de ego dos nossos políticos. Na mesma hora o Espírito Santo falou para mim, dentro da igreja, o maior problema é o excesso de ego. É o excesso de ego. Tem muito eu quero, tem muito eu sou, tem muito eu decido, e pouco daquilo que Deus quer, pouco de Deus e muito de nós.
dentro da nossa casa, muito de nós e pouco de Deus. Quando é que vai ter muito de Deus? Quando eu bater e o céu abrir e a glória de Deus descer, queridos. Você não preocupa com o inimigo, não. Essas batalhas nossas com demônios. Deus é especialista em fazer bagunça no arraial do inimigo. Onde está a glória de Deus? O inimigo bate em retirada, ele respeita. Ele não pode. Não tem esse negócio, eu sou lavado e coberta com o sangue de Jesus. Você acha que só isso resolve? Não tem uma vida com Deus. Não tem uma vida na presença de Deus, não. Não bata até a porta abrir para você ver, não. Por isso que tem muita vida dentro da casa de Deus, com desfavor. Eu quero o favor de Deus para a minha vida e para a minha casa. Amém, queridos? Para encerrar, eu quero resumir tudo o que eu estou dizendo para você numa simples história da Bíblia. Quantos aqui conhecem a história da rainha Esther? A Bíblia fala que o rei Assuero, rei da Pérsia, riquíssimo, poderosíssimo, fez um banquete de muitos dias e mandou chamar sua esposa Vasti para exibir ela, porque ela era muito bonita. Mas naquele banquete só tinha gente bêbado. E a Vasti se negou a ir para aquele banquete. Então, aconselharam o rei Assuero: destitua ela do trono e mande buscar entre as mulheres algumas que você possa escolher, dentre elas, uma que te agrade mais. Então, foram várias mulheres, foram convocadas, selecionadas. E entre elas veio uma mulher chamada Esther, judia. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmãos, não tinha nada. Um passado muito triste de Esther. Mas uma mulher que temia ao Senhor e andava com Deus. A Bíblia diz que Esther, como as outras, passou 1 ano se preparando para entrar na presença do rei. E como que era essa preparação? As mulheres ficavam 6 meses com banhos, impregnando-se com óleo de mirra, e 6 meses com outros aromas para se purificar e se preparar para aquele grande dia. Os arqueólogos descobriram esses incensários que elas ficavam, que eram buracos fundos, onde eles punham os incensos ali com fogo, aquele aroma maravilhoso, e elas deitavam nuas sobre aquele buraco e pegavam roupa e cobria com aquilo ali, ficavam horas. Isso foi durante 1 ano. Esther se preparando para entrar na presença do rei, para o rei escolher. A Bíblia fala que por onde Esther passava, nesse 1 ano, tudo nela era cheiroso. Imagina uma pessoa durante 1 ano se embebendo em óleos, em aromas. O cabelo dela cheirava, a pele dela cheirava, as roupas dela cheiravam. Tudo em Esther era perfume. Que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que quando chegou o momento de todas as mulheres se apresentarem diante do rei, a Bíblia diz que o rei amou Esther mais do que as outras. Mas não só amou a Esther, mas ela alcançou favor e benevolência diante do rei. Diga comigo, não basta só amar. Deus ama todos os filhos que estão dentro da igreja. Mas Esther, ela alcançou favor. O que é o favor? É uma manifestação de favor, de coisas boas, de benevolência, uma boa vontade especial sobre ela. E foi isso que aconteceu. Então o rei escolheu Esther, colocou nela a coroa de rainha, e ela foi feita rainha no lugar de Vasti. Mas, por onde essa mulher passava, todo mundo sentia o cheiro. Mas não era isso que ela queria. Sabe quando todo mundo olha para você e vê uma coisa diferente em você? Quer ficar perto de você, vê que a sua vida é uma bênção, que você ora e Deus responde. Isso é a graça de Deus, é o favor de Deus, é a unção que você carrega.
Mas Esther não estava preocupada só em achar graça diante das pessoas. Ela queria achar graça diante do rei. Porque ela tinha uma missão para cumprir. Qual era a missão da rainha Esther? Salvar uma nação inteira. Como eu tenho, como você tem uma responsabilidade diante de Deus. Esther era uma mulher que tinha isso. 1 ano se impregnando para ter unção. Para se preparar para entrar na presença de Deus. Você está entendendo a diferença da unção e da glória de Deus? A unção te prepara para a glória de Deus vir sobre você. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A glória de Deus é diferente da unção. A unção faz você aparecer. A glória de Deus faz você desaparecer. E Deus aparecer. O que você quer? E quando você deixa Deus aparecer, querido, você não tem que lutar mais. Você não tem que lutar mais. Ele já venceu por você. Lembra quando Moisés chegou na frente do Mar Vermelho? Não tinha caminho para passar. Atrás Faraó com o exército de um lado montanha, do outro lado montanha, na frente o mar. Deus disse para Moisés: Moisés, pisa, eu vou na sua frente. Deus hoje está dizendo para você que não está vendo caminho, não está vendo solução. Deus está dizendo para você: deixa eu tomar conta da sua vida. Deixa eu ser o Senhor da sua vida. Eu vou abrir caminho onde não tem caminho. É a minha glória que faz isso. Você não precisa lutar, você não precisa espernear, você não precisa ficar expulsando demônio, você não precisa gritar, bater o pé. Queridos, nada disso. Hoje a gente inventa umas coisas, né? Agora nós vamos fazer campanha. Vou fazer campanha pelo meu marido, eu vou jejuar pelo meu marido. Onde é que você leu isso na Bíblia, que você jejua pelo marido? A gente não sabe nem o que o jejum faz na vida da gente. Jejum não muda Deus, jejum não muda diabo, jejum não muda seu marido, não muda seus filhos, o jejum não muda a situação lá fora, o jejum muda a minha vida. Para que eu tenha mais sensibilidade, quebranta a minha alma, para que eu tenha sensibilidade de ouvir a Deus e ter uma fé inabalável. Para isso você jejua. Aí, queridos, quando você anda na palavra, Jesus ensinou o caminho. Ele jejuou 40 dias para começar o ministério dele. E ele venceu ali no deserto Satanás. 40 dias. Ele saiu dali prontinho para as batalhas que viriam. Até morte, Jesus estava pronto. A unção prepara a noiva para o rei. Você pode falar isso para quem está do seu lado? A unção prepara a noiva para o rei. A unção está preparando a igreja para a volta de Jesus. A unção está preparando uma igreja vitoriosa, uma igreja que vai contemplar a glória de Deus. É a glória de Deus que vai fazer a diferença na nossa vida. Esther queria mais. Quando ela chegou, foi eleita, passados uns dias, ela precisava falar com o rei não chamava ela, e naqueles dias, olha para mim aqui que eu estou encerrando, ninguém podia entrar na sala do trono e ver a face do rei sem que fosse chamado. Corria risco de morte. Esther jejuou para ter fé, para ser fortalecida, para ter comunhão com Deus, pôs todo mundo para orar e jejuar, para que todos crescem. O justo vive pela sua fé. Por que Jesus falou que tem caça de demônio que não sai senão por jejum? A gente esquece de ler o resto da frase. Para que a sua fé cresça. O jejum é para que a sua fé cresça. Quanto mais eu jejuo, quanto mais eu medito na palavra, mais a minha fé cresce. Como resultado, Esther chegou na porta do trono, da sala do trono. E o rei, com o bastão na mão, estendeu o bastão para ela, como se dissesse: pode chegar aqui. Esther achou graça.
E sabe o que o rei falou para ela? E o melhor de tudo, na frente do inimigo, Amã, aquele que queria destruir todo o povo de Israel, estava do lado do rei, na frente de Esther. O rei disse para Esther assim: qual é a tua petição? Deus nessa noite diz isso para a igreja. A história de Esther, queridos, é uma figura. A história da igreja com Deus, a história da noiva com o noivo. Qual é a tua petição? E se te dará o que você deseja, e até a metade do reino te será dado. Isso é graça, é favor, é favor. Você quer favor de Deus? Você quer que Deus incline o coração dele sobre você, sobre as suas causas? Você quer que Deus resolva para você? Entenda o que a Bíblia está dizendo. Fala para ele: Senhor, aqui é a morada. Fica de pé comigo, vamos orar. Essa casa aqui, ó, é a tua habitação. Eu não vou reservar nada para mim, eu vou dar tudo para o Senhor.